Você já sentiu a carne de seu coração ser dilacerada, não por uma lâmina, mas por risadas? Aquelas risadas leves, descompromissadas, que flutuam no ar e, num instante, viram o sal que cauteriza uma ferida exposta? Eu senti. Em meus 78 anos, vi muita coisa. Perdas, desilusões, pequenas traições que a vida nos ensina a absorver. Mas nunca imaginei que o golpe viria dos que eu amava, das sementes que plantei, dos frutos que alimentei com a seiva de minha própria existência. Há quantos anos você não confia cegamente em alguém? Eu confiava. Patrícia, minha única filha. Carolina, minha única neta. O mundo inteiro de uma matriarca resumido em 2 rostos que eu acreditava serem extensões do meu próprio ser. Que ilusão patética a minha, não é? A gente se envelhece imaginando um final feliz, um legado de afeto, uma roda gigante de netos e bisnetos que nos embala na velhice. Eu estava embalada, sim, mas num berço feito de escárnio. Essa história não é sobre dinheiro, ou não só sobre ele. É sobre respeito. Sobre a alma da mulher que construiu com as próprias mãos e que foi vista como um estorvo, uma porta velha que ainda guardava um tesouro. Queriam o tesouro, mas sem a porta. O que aconteceu na minha sala, na minha casa, no meu aniversário, foi o exato momento em que essa porta velha se fechou e trancou com 1000 cadeados. O chalé de crochê que eu teci por meses. Meses. Cada laçada era uma oração, um carinho, uma memória com a Carolina. Pensava nos verões em nossa casa de praia, ela com seus cabelos molhados, rindo com os primos. Imaginava ela adulta, enrolada naquele chalé, sentindo o calor da minha memória. Eu imaginava o sorriso, o abraço. Recebi um ar de nojo, uma ofensa gritada para que todos ouvissem. Vó, por que você me dá essas coisas? Isso parece tão barato. Para que serve isso? Eu esperava algo mais digno. Ah, a indignidade. Eram as risadas, percebem? As risadas dos outros. O riso da Patrícia, minha filha, que não moveu um músculo para defender a mãe. O riso da minha nora, daqueles que vieram à minha casa para celebrar. Celebrar o quê? Meu ocaso, meu adeus à lucidez? A traição não foi apenas nas palavras. A traição veio no ar, na cumplicidade tácita, no acordo de que Maria, a velhinha, a aposentada, não tinha mais voz, nem valor, nem dignidade. Maria era o meio para um fim, um mapa para um tesouro, um obstáculo temporário a ser contornado até a partilha final. Sentia como se meu próprio sangue estivesse me sufocando. Não era raiva, era um frio. Um frio paralisante que antecede a clareza. Naquele momento, não havia lágrimas. Minha garganta secou, meus olhos não arderam. Apenas um interruptor que se virou, ligando um novo caminho. O caminho da vingança. E por mais perturbador que possa parecer, esse frio, essa clareza, foi libertador. Era o nascimento da vingadora que esteve adormecida em mim, Maria do Carmo Lacerda, uma mulher que passou a vida engolindo sapos em nome da família, do bem-estar, da paz. Paz? Que paz? Aquela que nos submete? Aquela que nos humilha? Não, não mais. Sabe, eu sempre fui a Maria que servia. A Maria que cozinhava os melhores bolos de fubá. A Maria que mantinha a casa de praia impecável para receber a família nas férias, arcando sozinha com todos os custos de manutenção e impostos, mesmo quando me diziam, vamos rachar, vó. A Maria que tinha um abraço sempre pronto, um ouvido atento, uma despensa cheia para as emergências. Eu era a base, a rocha silenciosa. E eles, a Patrícia e a Carolina, construíram suas vidas sobre essa rocha, sem nunca questionar se ela sentiria a erosão. Patrícia, minha filha, sempre foi mais para o lado material. Nunca tivemos muito luxo quando ela era criança. Eu trabalhava como costureira e meu falecido marido, José, um carpinteiro, batalhava duro. Mas eu queria que Patrícia tivesse o que não tive. Estudei junto com ela, incentivei-a, abdiquei de muita coisa. Ela se formou em administração, casou-se com um sujeito que se dizia empreendedor, Carlos, e sempre sonhou com uma vida de ostentação. A cada conquista dela, por menor que fosse,
Eu sentia um orgulho cego, sem notar as fissuras. Achava que era o resultado do meu esforço, da minha renúncia. O que eu não via é que ela aprendeu comigo o valor do dinheiro, mas nunca o sentido dele. Aprendeu a acumular, mas não a compartilhar. Carolina, por sua vez, nasceu nesse ambiente de ambição desmedida, criada com mimos e o senso de merecimento acima de tudo. Ela tinha tudo o que queria. A casa de praia, por exemplo, sempre foi para ela um presente de herança antecipado. Minha filha a incentivava a acreditar que aquilo tudo já era dela. As histórias dos meus sacrifícios para construir cada parede daquela casa, do primeiro terreno, comprado com as economias apertadas de José, aos tijolos carregados nas minhas próprias mãos, a areia lavada do rio, a tinta que eu mesma passava nas paredes, tudo se perdeu na narrativa dela de "sou a única neta, então tudo que é da avó é meu". A casa não era um refúgio. Era um espólio em potencial. Meus vizinhos me viam como a senhora simpática que passeava com seu cachorro, Floquinho. E eu era mesmo. Floquinho era minha única companhia sincera. Os fins de semana eram para a família. Patrícia ligava para me lembrar dos compromissos, para pedir um favor, para avisar que estaria lá para o almoço de domingo. Carolina aparecia para tirar fotos, ou quando precisava de algo. Para o mundo exterior, éramos o retrato da família perfeita, uma matriarca dedicada, uma filha bem-sucedida, uma neta promissora, pronta para o casamento. E Patrícia tinha um casamento promissor para sua filha, com um bom partido. Tudo era fachada. Era a máscara da normalidade, que eu mesma, em minha cegueira de afeto, ajudei a cimentar. Acreditei que a felicidade deles era a minha. Não tinha segredos. Achava. Minhas contas estavam em bancos comuns. Minha aposentadoria era uma bênção. Meus investimentos, pequenos para alguns, eram o suficiente para minha paz. Eu era transparente, clara, como a água que corre em um rio limpo. Nunca imaginei que essa clareza poderia ser tão perigosa. Que ao me expor assim, estaria pavimentando a estrada para o meu próprio sacrifício no altar da ambição alheia. Pensar agora em cada refeição que fiz, cada moeda que economizei, cada projeto para ajudar a Patrícia e a Carolina, dá uma vontade de rir. Ou de chorar. Não, de agir. Por que você acha que 70 anos é a idade para começar uma guerra? É a idade perfeita. A sala estava cheia. Lembro do calor abafado, do cheiro de bolo que eu mesma havia assado, das vozes, as mesmas vozes que pouco antes haviam me cantado "Parabéns a você". E então, o silêncio. Aquele silêncio que se faz quando alguém vai abrir um presente e, instantes depois, quebrou-se não por aplausos, mas por uma onda de risadas. O som seco da palavra barato, dita pela Carolina, ecoando em cada fibra do meu ser. A cor escarlate subindo ao meu rosto, mas não de vergonha, de uma fúria fria. Um choque visceral que me rasgou de dentro para fora. Não foi apenas o presente, foi o tom, foi o riso, foi a cumplicidade. A revelação mais acidental e dolorosa da minha vida veio embrulhada num novelo de lã que custou meu tempo e meu amor. Eu não reagi. Meus lábios permaneceram firmes, meu olhar fixo. De repente parei de vê-los como minha família. Eles eram invasores, assaltantes. E o mais revoltante foi ver a Patrícia rindo, abertamente, concordando com a filha. Não era a primeira vez, é claro. Havia sutilezas. Uma piada aqui, um olhar condescendente ali, uma frase jogada ao vento sobre a senilidade da vovó Maria quando eu questionava algo sobre os gastos da casa de praia ou a facilidade com que gastavam o que não era deles. Pequenos ataques que eu varria para debaixo do tapete do amor familiar. Mas aquele dia, o tapete foi puxado. O quarto que eu achava estar limpo estava infestado. Foi nesse momento que tudo se tornou claro como cristal. Carolina, não satisfeita em humilhar meu presente, soltou a bomba sobre a minha própria casa. Vó, já está tudo combinado. A decoração da casa de praia para o meu casamento vai ser estilo rústico chique. Mamãe disse que é perfeito lá. Aliás, já mandei alguns convites.
Vou avisar o Lucas para começar a ver a iluminação, já que ele mora ali ao lado e é amigo da senhora. Ele pode facilitar as coisas. O casamento dela, na minha casa de praia, distribuindo convites, sem me perguntar, tratando minha casa como propriedade deles, minha. Perfeito para a noiva, Patrícia murmurou, dando tapinhas na mão de Carolina. Ela não percebeu a faca afiada que havia acabado de girar em meu peito. Eu senti um arrepio. A casa da praia. O maior sonho do meu falecido marido. O suor da nossa vida. Transformada num palco para a ostentação e a ingratidão da neta, com a total conivência da minha própria filha. O que eles esperavam? Que eu, Maria, uma idosa, um enfeite mofado da família, aceitaria com um sorriso e faria os bolinhos para a festa? A fúria em meu peito se transformou em uma calmaria gélida. Essa era a essência da traição. Apropriação, desrespeito, humilhação e a presunção de impunidade. Naquele exato instante, enquanto as risadas preenchiam o ar e o cheiro doce do bolo de aniversário parecia fumaça sufocante, minha mente, tão subestimada, começou a traçar linhas, a conectar pontos, a arquitetar uma reviravolta que eles jamais poderiam prever. Foi um estalo, uma lâmpada que se acendeu onde antes havia apenas névoa. Vó, você está bem? Está pálida, Carolina perguntou, mas já com a mente longe, talvez planejando os arranjos de flores. Sorri. Um sorriso frio que eu senti maliciosamente adornar meus lábios enquanto eu pensava: ah, querida, eu estou ótima. Você não tem ideia do quão bem eu estou agora. Aquela noite, o sono não veio. A cada lembrança das risadas, o planejamento se intensificava. O telefone de Lucas, o corretor de imóveis aposentado, já amigo de anos, vizinho da casa de praia e da minha mais do que de fato, passou a ser a primeira e única prioridade em minha mente. Aquele dia, eles riram de mim. Mas o eco daquele riso seria o prelúdio de uma sinfonia que apenas eu controlaria. No final da noite, em vez de lamentar, me levantei e procurei minha velha agenda de telefone, aquela que eu mantinha porque nunca se sabe, e encontrei o número de Lucas. Amanhã seria o primeiro passo. Nos dias que se seguiram, a máscara da normalidade que eu havia usado por anos serviu a um novo propósito: a camuflagem. Enquanto fingia a habitual avó e mãe amável, meus sentidos estavam aguçados, captando cada detalhe, cada conversa sussurrada, cada descuido. Minha casa, outrora um lar, virou um observatório. Prestei atenção ao que a Patrícia e o Carlos conversavam sobre dívidas e investimentos, com certeza no mercado imobiliário. Percebi a desenvoltura de Carolina ao mencionar o casamento, as altas expectativas dela e as constantes preocupações da Patrícia sobre como tudo será pago, sem nunca se referir à casa de praia. Meu olhar se tornou microscópico e meus ouvidos antenas. Comecei a observar o uso que eles faziam das suas próprias casas, os carros, os restaurantes caros que frequentavam. Aquilo não combinava com o nível de queixas sobre as finanças. A verdade se mostrava em pequenos atos de hipocrisia diários. A teia da traição familiar parecia muito mais ampla e arraigada do que eu imaginava, vindo de uma subestimação sistemática de suas vidas, da qual eu agora me encaixava perfeitamente para me infiltrar em seus dramas. Minha primeira e mais audaciosa descoberta foi a conta bancária secreta que Patrícia e Carlos mantinham. Não foi só isso. Era uma conta offshore que parecia não ser tão secreta quanto eles imaginavam. Para rastreá-la, precisei de 3 tentativas. Primeiro, vasculhei os papéis jogados no lixo reciclável quando Patrícia esteve aqui. Sim, a velhinha futuca lixo. E encontrei um comprovante de um saque internacional de um caixa eletrônico. Isso me deu a pista. Segundo, ao ajudá-la com a papelada do imposto de renda, insisti em escanear uns documentos no meu computador para ela. Assim eu ajudava, já que entendo tanto de papelada. Eu observava as letras, as palavras que ela usava para descrever ativos, buscando algo que remetesse ao saque. Quase fui pega quando Patrícia veio checar meu ombro, perguntando se eu já estava com o scan travado.
ou se eu precisava de ajuda de verdade. Sorri, a velhinha indefesa, e desculpei-me pela lentidão da idade, mas meu coração acelerou como um tambor na batalha. Aquela quase descoberta deles serviu apenas para me impulsionar. Por fim, contratei um auditor, que na verdade era um hacker gentilmente recomendado por um conhecido de Lucas, sob o pretexto de consultoria para velhos investimentos em ouro de meu falecido marido que estavam parados. Um homem discreto, de poucas palavras e muitas habilidades digitais. A cada nova evidência que ele me trazia sobre as transações da offshore, as conexões de Carlos com empresas fantasmas no Panamá e as transferências volumosas para uma conta supostamente destinada a investimentos imobiliários lucrativos, minha mandíbula apertava. Descobri também que as constantes viagens de Patrícia ao interior para ver uma tia-avó doente eram, na verdade, idas a Miami para reuniões secretas com o investidor-chefe, um figurão suspeito já investigado pela Polícia Federal, o qual era o verdadeiro parceiro de Carlos nas fraudes e em lavagens de dinheiro. Cada nova evidência acendia uma nova faísca da minha fria fúria, cimentando o meu caminho para a desforra. Percebi com uma clareza cortante que eles viviam uma teia de mentiras, não só para mim, mas para si mesmos, disfarçando uma ruína iminente sob o manto da opulência falsa e da arrogância desenfreada. A minha suposta lentidão era, na verdade, uma paciência infinita para a emboscada. Cada dia que se passava, Patrícia e Carolina, cegadas pela própria vaidade e a sensação de que eram inatingíveis, forneciam mais fios para a teia que eu estava tecendo, totalmente à vista, mas invisível a seus olhos. Elas continuavam rindo, sem saber que o chão sob seus pés já estava se desfazendo. O tempo, minha grande testemunha, estava ao meu lado. Não precisava de pressa. A teia de aranha se constrói um fio por vez, silenciosamente, até a presa se enredar por completo. Com a ajuda de Lucas, um verdadeiro tesouro de informações sobre imóveis e trâmites legais discretos, eu comecei a montar o quebra-cabeça financeiro da minha filha e de meu genro. Lucas me apresentou a contatos confiáveis que, sob o pretexto de auditoria para um fundo de investimento antigo da senhora, começaram a mapear o emaranhado de dívidas da Patrícia e do Carlos. Descobertas alarmantes sobre um rombo significativo no negócio deles surgiram. Carolina, por sua vez, vivia em uma bolha de irresponsabilidade financeira, acumulando gastos com a festa e exigindo contribuições dos pais que os afundavam ainda mais. Além disso, surgiram boatos de infidelidade do Carlos que, quando sutilmente sondados, pareciam ter a Patrícia mais preocupada com o status, em total cegueira ou resignação, o que seria uma futura arma emocional. A inteligência oculta era essa. Eu me mantinha, por conta da idade, à margem das suspeitas. Eles achavam que meus únicos prazeres eram bolos e crochê. A análise psicológica profunda dos antagonistas revelou padrões de comportamento nauseantes. Patrícia era a personificação da vaidade social, desesperada para manter as aparências de uma vida que desmoronava. Ela temia o julgamento social mais do que qualquer ruína financeira. Essa vaidade a tornava cega para a infidelidade de Carlos, ou talvez a fazia ignorá-la para preservar o status. Sua obsessão por manter o padrão de vida e os contatos que Carlos lhe proporcionava era um elo de dependência quase patológico. Ela havia internalizado a ideia de que sua própria valia dependia da projeção externa de riqueza, e, para isso, ignorava as evidências mais flagrantes de que o castelo estava caindo. A história da vida de Patrícia foi uma série de pequenas traições, aos princípios que eu tentara incutir, à honestidade de seu próprio esforço, e agora, a mim. Ela traía a si mesma antes de trair os outros. Descobri, através dos mesmos canais do auditor, que a Patrícia havia tentado me persuadir a vender outro pequeno imóvel que eu possuía há anos, um terreno na zona rural, que eu só mantinha pelo valor sentimental, sem que Carlos soubesse. Queria usar o dinheiro para um investimento certo, mamãe. Vai triplicar nosso capital.
Mas, na verdade, eu soube que era uma tentativa desesperada de cobrir rombos financeiros ainda maiores dos quais Carlos não a deixava a par, apenas cobria para preservar as aparências. Mais um teste para o buraco em suas finanças. Era uma teia de mentiras em camadas e eu estava empolgada para puxar os fios que os levariam ao desespero. Carlos, por sua vez, era o oportunista clássico, com um charme superficial que cobria uma ambição voraz e uma total falta de ética. Suas investigações imobiliárias eram fachadas para pirâmides financeiras e a casa de praia era um novo ativo em potencial para suas próximas fraudes, que eu já podia ver o nome do novo investidor, um empresário que se envolveu em esquemas semelhantes a golpes financeiros no interior de São Paulo. Quanto a Carolina, sua irresponsabilidade era o sintoma de uma criação sem limites e um profundo senso de entitlement. Ela não via nada além de seus próprios desejos, tornando-a uma marionete fácil de ser controlada pela ansiedade social e pelas dívidas. Seus padrões de comportamento eram apegos obsessivos a luxos efêmeros e a uma reputação online que ela cultivava mais do que a sua própria saúde financeira, com um desrespeito flagrante pela realidade monetária e um vazio existencial que eu reconheci como uma doença da alma moderna. Todos esses fios me levaram à confecção do quebra-cabeça, que era o mapa de seus erros, suas mentiras e, principalmente, seus maiores medos, o que seria o mais valioso para me guiar à sua completa destruição. Você precisa entender o inimigo para realmente subjugá-lo. Cada nova evidência era um degrau na minha transformação. A Maria que chorava em silêncio havia morrido no dia do meu aniversário. Agora, uma mente fria e calculista emergiu, munida de um arsenal de informações precisas e um plano em gestação. Comecei a ler discretamente sobre leis de sucessão, contratos imobiliários, brechas fiscais. Meu computador, antes usado apenas para vídeos de receitas, virou uma central de inteligência. A casa de praia, o palco da minha humilhação, se tornaria o epicentro da minha revanche. Percebi que o poder que eles julgavam já ter nas mãos, eu, Maria, a velhinha, detinha de verdade, e decidi usá-lo com maestria. A Maria Vingadora não seria um furação, mas uma teia de aranha invisível. Minha inteligência oculta estava em plena forma. Os primeiros testes da minha nova Maria Vingadora foram sutis, quase imperceptíveis. Eu começava com pequenas insinuações, pequenos questionamentos, plantando sementes de dúvida em seus discursos inflados. Para cada vez que eles zombaram da minha senilidade, eu treinava meu olhar, endurecia minha expressão facial em frente ao espelho, observando cada músculo, para conseguir a neutralidade absoluta. Eu sabia que uma mulher irritada ou uma avó triste seria vista como fraca. Mas uma Maria inexpressiva, que apenas ouvia e sorria, essa era uma força invisível. Os dilemas morais iniciais eram o fardo da velha Maria que agonizava, a dor da decisão. Eu senti o peso da culpa, o vazio de quem traía seus próprios valores, mas o fantasma das risadas zombeteiras no meu aniversário voltava, e a dor da humilhação, com seus ecos estridentes em minha mente, eclipsava qualquer vacilo. Era uma balança. De um lado, a paz da consciência que se desfazia. Do outro, a doce e impaciente sede de retribuição que crescia com a água da maldade deles. Não havia mais dilema, havia apenas um objetivo, a concretização daquela calmaria gélida que era o motor de toda a máquina de vingança. Minhas primeiras jogadas foram sutis, quase imperceptíveis. A primeira delas foi envolver Lucas na venda sigilosa da casa de praia, com um interessado fantasma que só eu, através de meu advogado, sabia quem era. Ao mesmo tempo, me voluntariei para ajudar a Patrícia com a lista de fornecedores do casamento da Carolina, insinuando que talvez eu desistisse de ir se o estresse fosse grande demais para minha saúde frágil. Patrícia, receosa da ausência da matriarca e do dinheiro para alguns preparativos, me dava livre acesso.
Enquanto elogiava a decoração da noiva, aproveitava para extrair detalhes sobre pagamentos e contratos firmados, observando que a Carolina já tinha mais ou menos 100 dólares. Zero em gastos extras só em festas. O terreno da família, adquirido pelo meu marido, valia bem mais que isso e era a única herança substancial e sem herdeiro necessário imediato na sucessão dele, Patrícia e eu. Uma jogada específica que me deu grande satisfação foi a crise de saúde fabricada. Nada grave, claro, mas o suficiente para que Patrícia passasse a me ver como um fardo ainda maior, desviando sua atenção de qualquer rastro que eu pudesse deixar. Inventei que precisava de acompanhamento constante para uns exames de rotina que exigiam múltiplas idas ao laboratório e uma dieta especial para a qual só a mamãe aqui sabe cozinhar os vegetais do jeito certo, não é, filha? Enquanto ela estava ocupada com agendamentos e reclamando para o Carlos sobre o tempo perdido, eu estava nos escritórios dos meus advogados e contatos. Carolina, distraída com a escolha dos doces finos e das atrações para o casamento, mal notou que eu estava cada vez mais fragilizada. Para cada "Ah, avó, que chatice, você não melhora?", dito com impaciência pela Patrícia, eu respondia com um suspiro lento e um olhar triste, que só aumentava sua frustração. Eles reagiam exatamente como eu esperava, com tédio e condescendência. Essas jogadas eram micro-revanches, um ensaio para o grande espetáculo. As pequenas migalhas de informação que coletava sobre seus gastos e suas frustrações se encaixavam perfeitamente no quadro que eu pintava, um quadro de negligência e egocentrismo. A Patrícia chegou a mencionar para o Carlos que ela pensava que a Patrícia não escutava, que a avó estava com Alzheimer leve e já nem sabia mais quem ela era, porque me esquecia de colocar talheres na mesa algumas vezes. Eu podia ouvir claramente, claro, pois fingir dificuldade auditiva era também parte do meu disfarce. Minha Maria débil era a distração perfeita. Minha doença tornou-se um álibi para minhas ausências prolongadas, para meus telefonemas em voz baixa, para minhas perguntas inocentes sobre papéis de cartório e investimentos. Eu manipulava suas preocupações superficiais, como a de ser vista como uma filha descuidada pelos outros. Patrícia não podia deixar a mãe doente desamparada, não com a reputação social dela em jogo, não com o casamento do ano da Carolina se aproximando, onde a presença da matriarca soava como um selo de tradição e status. Eram cordas invisíveis, finíssimas, que eu puxava sem que eles percebessem, fazendo-os dançar ao meu compasso, cegos e absortos em sua própria vaidade. Minha fragilidade era minha força, um casulo de inocência dentro do qual o parasita da vingança se nutria e crescia. Não era uma avó necessitada, era uma estratega com tempo de sobra e um objetivo. Eu estava plantando cada semente do caos que colheriam. Comecei a testar suas reações. Pedi a Patrícia que ajudasse a liquidar um antigo investimento, algo burocrático e sem valor real, mas que a faria gastar tempo e ir a cartórios. Ela resmungou, mas obedeceu. Também esquecia propositalmente alguns talões de cheque em locais visíveis para Ana Carolina. Mas eles eram antigos e inativos, apenas um chamariz. E a neta se irritava com a minha distração quando eu pedia desculpas. As reações confirmavam suas tendências, preguiça e oportunismo. Para as risadas que eles me infligiram no meu aniversário, criei as minhas pequenas vinganças, experimentando como eles lidariam com frustrações menores, preparando o terreno para a frustração maior. Entre nós, você não faria a mesma coisa? Os experimentos e pequenas vinganças se multiplicaram. Uma vez, durante uma ligação de Patrícia sobre o almoço de domingo, eu derrubei meu celular com um estrondo convincente e fingi dificuldade em encontrá-lo. Deixei-a esperando na linha por vários minutos, impaciente, resmungando. Ai, vó, que isso? Não está enxergando? Enquanto ela vociferava, eu imaginava a irritação crescendo em sua face. Outra vez, Carolina me pediu um dinheiro para comprar um presente para as madrinhas. Vó, só para isso mesmo, já tenho quase tudo, com aquele sorriso melado que ela usava para conseguir o que queria. Eu fingi não ouvir a parte do presente, perguntando insistentemente,
Ah, querida, é para aqueles arranjos de mesa do casamento que você me mostrou no iPad? Ela repetia com um tom exasperado. Não, vó, para as madrinhas, um presente. Esse pequeno ato de confusão, de teimar em não entender, a fez bufar e repetir tudo 10 vezes, gastando sua preciosa paciência. Minha maior risada interior foi quando sugeri que a Carolina escrevesse à mão os endereços de todos os convidados dos mais de 200 convites para o casamento, em vez de imprimir etiquetas. Ah, minha querida, isso é tão mais charmoso, tão mais pessoal. E faz bem para o cérebro da gente, né? A cara de nojo dela, mas o desejo de parecer rústico chique, a fez ceder. Eu ria. Uma vez, planejei pedir a Patrícia que fosse a um cartório para pegar uma certidão antiga que eu precisava com urgência para uma questão muito pessoal. Ela resmungou, mas foi. Chegou no cartório, perdeu 2 horas e a certidão simplesmente não existia nos arquivos digitais. Ao retornar, Patrícia quase me explodiu de raiva, acusando-me de ser desorganizada e confusa, sem saber que o documento realmente existia, mas estava em um cartório distante que ela jamais iria desconfiar. Era um desvio de atenção, um gasto de tempo e energia que servia para alimentar a sua frustração. Eles não suspeitavam que minhas falhas eram, na verdade, movimentos precisos. Eu observava cada contração nervosa no rosto de Patrícia, cada revirar de olhos de Carolina. Eles não eram sagazes, sua arrogância os cegava, suas fraquezas estavam expostas, como uma ferida aberta esperando ser infectada. Você ficaria surpreso como um cérebro em senilidade pode arquitetar tais golpes? Não ficaria? A escalada da pressão começou a ter efeito. Sugeri a Patrícia que vendesse alguns bens menores que possuía para aliviar as finanças, sabendo da relutância dela. Eu, com minha saúde delicada, me tornei uma prioridade, exigindo tempo e atenção de Patrícia, que ela mal tinha com os preparativos do casamento. Ela reclamava para o Carlos sobre como a vovó está dando trabalho e como isso atrapalhava nossos planos. A inteligência oculta era que, quanto mais exaustos eles estivessem, menos atentos ficariam aos meus movimentos. Eles riam da velha. Agora, a velha era o tormento. A tensão psicológica se intensificava, sutilmente, como a pressão barométrica antes de uma tempestade. Criei situações reveladoras que expunham sua impaciência e egocentrismo. Por exemplo, eu comecei a insistir em pequenas discussões sobre as finanças do casamento, não com uma voz alterada, mas com a calma e persistência exaustiva dos mais velhos. Minha filha, tem certeza de que esses talheres de prata são absolutamente necessários? Será que os convidados realmente notam? Patrícia revirava os olhos, justificando cada gasto como se estivesse explicando física quântica a uma criança. Eu apenas balançava a cabeça, fazendo-a sentir que suas justificativas eram vazias. Em uma de suas visitas, acidentalmente, deixei o contrato do meu testamento em cima da mesa de centro. Bem visível, com algumas cláusulas sobre herança condicionada ao bem-estar e cuidado da matriarca em destaque. Eu já havia ajustado esse testamento anos antes para torná-lo inviável, mas o suficiente para que eles o lessem e ficassem ainda mais inquietos. Era um jogo mental perverso. Quando Patrícia o leu, ela o fez com uma avidez quase visível, disfarçando com um sorriso, mas a preocupação se cravou nela. A preocupação de que seu fardo pudesse não valer a pena se o tesouro não fosse facilmente acessível. As conversas entre Patrícia e Carlos sobre a senilidade da avó e como isso ia atrasar os planos da gente se tornaram mais frequentes e acaloradas. Escutei um deles sugerir, uma vez, de uma forma chocante, que eu devia me mudar para uma casa de repouso. Assim teríamos mais espaço e ela estaria cuidada o tempo todo. Isso não me ofendeu, mas me deu mais lenha para o fogo da minha vingança. Aumentei as exigências, precisando de um passeio de carro em um dia de trânsito intenso, uma ida ao mercado em horários de pico, ou longas conversas sobre detalhes irrelevantes de meus antepassados que eu sentia falta de partilhar. A cada suspiro pesado da Patrícia, cada sim vó arrastado da Carolina,
Eu sentia que estava colhendo os frutos da semente da impaciência que havia plantado. Eles se viam como generosos em sua paciência, mas eu sabia que, por trás das máscaras, a raiva fervia. O caldeirão da pressão estava borbulhando e eles não tinham ideia de que estavam dentro dele. A velha Maria não pedia mais. Ela drenava, absorvia a energia deles, exaurindo-os para que sua capacidade de reação fosse mínima quando o grande choque chegasse. As manipulações de múltiplas camadas eram a minha obra de arte. Deixei escapar para Lucas que havia um pequeno entrave burocrático na documentação da casa de praia que só ele, como ex-corretor, poderia resolver, incentivando-o a falar com a Patrícia sobre a necessidade de assinar uns papéis. Paralelamente, usando um e-mail novo e um pseudônimo, enviei mensagens anônimas para a Patrícia, insinuando sobre as infidelidades do Carlos e seus maus investimentos. O efeito foi a instalação da desconfiança. As risadas deles estavam morrendo. Um esquema complexo que eu adorei orquestrar envolveu um antigo funcionário da empresa de Carlos, a quem Carlos havia demitido injustamente há anos. Eu o localizei por meio de um anúncio discreto que fiz no jornal da cidade, procurando testemunhos sobre irregularidades fiscais. E agi como uma denunciante anônima que poderia revelar suas atividades ilegais. Eu usava a vizinha, Dona Laura, uma fofoqueira de mão cheia, como uma peça inconsciente. Certo dia, ao conversar com Laura na rua, deixei escapar a minha preocupação com a aparência de riqueza de Carlos e Patrícia, mas insinuei que eles pareciam estar gastando demais para o que realmente tinham. Laura, faminta por novidades, rapidamente espalhou a fofoca sobre a suposta falência e o endividamento secreto da família. Eu observei Patrícia e Carlos com olhos de águia. Em menos de uma semana, Patrícia começou a reclamar para o Carlos sobre os olhares curiosos das vizinhas no condomínio, as perguntas indiretas sobre os negócios, as indiretas sobre o que estava acontecendo, especialmente quando a Laura, com aquela voz esganiçada dela, começou a perguntar para a Patrícia se estava tudo bem com a casa de praia da mãe, se estavam pensando em vendê-la, porque eu ouvi falar. Ah, essa mulher fofoqueira, um ouro. O veneno da desconfiança entre Carlos e Patrícia, regado pelas minhas cartas anônimas sobre a infidelidade do Carlos, que eu descrevia com detalhes sórdidos que só um hacker e auditor conseguiria coletar, começou a florescer. Usei Lucas para ligar para Patrícia e insistir na urgência da assinatura de documentos relacionados à casa de praia, documentos esses que eu alterei para que parecessem confusas e demandassem muita atenção dela. Ele agia com uma gentileza convincente, como se estivesse apenas tentando ajudar a velha Maria, e Patrícia era a filha ingrata que não o ajudava. Quando Patrícia, visivelmente estressada, questionava Lucas, ele me ligava, e eu lhe dava instruções sobre a melhor forma de irritá-la, fazendo-a assinar papéis que, em tese, apenas me dariam uma procuração em caso de problemas de saúde, mas, na verdade, já serviam como documentos que transfeririam os poderes a Lucas em determinadas questões, inclusive em caso de leilão, sem que Patrícia soubesse. As armadilhas psicológicas estavam elaboradas com uma precisão cirúrgica. As fofocas, as insinuações, a exigência de burocracia por parte de Lucas, tudo funcionava como uma sinfonia perversa que desestabilizava o núcleo da minha família. Eu me via, da poltrona, tecendo esses fios invisíveis, vendo as marés de ansiedade se erguerem sobre eles. O riso já havia morrido em suas gargantas. O silêncio da apreensão começava a dominá-los. Era o que eu esperava. A velhinha Maria havia finalmente assumido o controle de todos. O plano estava quase completo. A última jogada envolveu a transferência discreta de todos os meus bens e liquidez para uma conta bancária internacional, da qual só eu teria acesso. A Patrícia e a Carolina, iludidas pela ideia da herança imediata, estavam distraídas. Convoquei Lucas para formalizar a venda do terreno da casa de praia. Foi difícil. Exigiu um último ato de representação de fragilidade e urgência financeira da minha parte, dizendo que eu havia feito uns investimentos ruins, total mentira, claro,
e que estava liquidando alguns bens para garantir minha velhice e ajudar a custear o casamento da Carolina. Esse último ajuste no plano mestre me deu calafrios e quase desisti. Era uma escolha irreversível. O dilema moral final se aprofundou. Naquela noite anterior à formalização com Lucas, senti o peso de cada decisão, cada manipulação. Olhava para o retrato do meu José, meu marido, em cima da lareira. Ele, um homem simples e honesto, que valorizava a integridade acima de tudo. O que ele diria se me visse agora? Uma Maria tão calculista, tão fria. Senti uma pontada de remorso, um suspiro profundo de dúvida. Era o momento da tensão máxima. Seria a vingança realmente doce o suficiente para compensar a perda da Maria que um dia fui? Para cada fragmento da Patrícia e Carolina que eu havia desmantelado em seus egos e na realidade de seus ativos, eu senti que também perdi um pedaço da minha antiga alma, que chorava com a compaixão da velhice. Essa última jogada era um salto no abismo, uma aposta irrevogável. Se falhasse, eu não teria mais nada. Se desse certo, seria um sucesso, mas de que tipo? O sabor do cinismo agora era presente na minha boca. A noite do acerto de contas com Lucas e o advogado externo, um especialista em transações confidenciais, foi tensa. Ele, um homem silencioso e observador, não fazia perguntas desnecessárias. Assinei os últimos documentos, garantindo que a propriedade fosse transferida sem alardes, sem notícias na comunidade, apenas entre pessoas realmente envolvidas. Tudo legal, mas sigiloso. Minhas mãos, outrora trêmulas de idade, estavam firmes ao segurar a caneta. Uma sensação de poder quase orgânica. Eu era a controladora. Eu senti o exato momento em que cruzei a linha do não retorno, abandonando qualquer esperança de reconciliação ou redenção da minha família. Não haveria mais um bolo de fubá compartilhado. Não haveria mais verões na casa de praia para mim, muito menos para elas. A partir daquele ponto, a minha Maria que servia e oferecia carinho desapareceu para sempre. Essa foi a hora da verdade para a alma, um momento solitário de aceitação. Aceitar que para reaver minha dignidade, eu teria que abdicar da ilusão de uma família perfeita, mesmo que o caminho fosse pavimentado com minhas próprias emoções. Mas, se você se permitisse ouvir, se estivesse aqui na minha frente agora, sentiria essa brisa que sopra, essa liberdade. A verdade é que a velha Maria não morreu. Ela renasceu, mais forte, mais fria e completamente livre. Esse era o último ajuste. Não precisava de mais nada. O grande palco estava armado e o desfecho se aproximava. O casamento da Carolina estava marcado para a casa de praia. Eu fiz questão de ser a anfitriã perfeita, cumprindo todas as tarefas familiares. No dia anterior à cerimônia, pedi a Patrícia e a Carolina que viessem à minha casa para resolver alguns detalhes urgentes sobre o casamento e sobre umas pendências da casa. O local estava perfeitamente preparado. Os móveis rústicos que elas tanto adoravam na sala, as janelas abertas para a brisa, a mesa posta com biscoitos e café. O palco estava pronto. Não havia floquinho em lugar nenhum. Havia somente eu e as minhas memórias. Dramatizei a preparação com uma precisão quase teatral. Para o confronto, escolhi minha sala de estar. Ela tinha a luz perfeita, a intimidade necessária para o massacre que se seguiria. O aroma de café forte preenchia o ar, quase encobrindo a tensão invisível que já começava a se adensar. Eu usava um de meus vestidos mais antigos, uma peça simples que escondia a fortaleza interior que eu havia construído. Olhava para o lugar vazio na poltrona do Floquinho, sentindo uma pontada de saudade dele. Floquinho estava com minha amiga e vizinha Dona Teresa, a única pessoa em quem eu confiava verdadeiramente e a quem havia alertado vagamente para me manter afastada da família pelos próximos dias, sem muitos detalhes, é claro. Senti o eco de minhas próprias palavras. Não haverá redenção. E, de fato, não haveria. Aquela manhã foi uma celebração da Maria, de seu tempo, de sua paciência e de seu luto antecipado. A cena estava minuciosamente planejada para remover qualquer esperança. Eu não deixaria que eles tivessem a última oportunidade de redenção.
Eles haviam tido anos de oportunidades, mas escolheram ignorar. Seus silêncios, suas risadas, seus desrespeitos foram cumulativos. Eu não esperava um pedido de desculpas, pois não os aceitaria. Eles eram a causa, não a vítima. Meu olhar, embora sereno, carregava o peso de uma vingança inevitável. Quando a campainha tocou, senti um arrepio gélido. Não era o medo, mas a adrenalina que impulsiona um ator antes de sua performance mais importante. Preparei a face para a última mentira, a da serenidade de uma avó que apenas queria acertar os últimos detalhes e ajudar nos preparativos de última hora com uma lista de fornecedores. Essa Maria doente era apenas uma fachada, uma cortina para o palco final. Minha respiração era calma, meu pulso firme. Eu tinha a faca e o queijo na mão. E eles, as aves de rapina, vinham diretamente para a armadilha, famintas pelo que nunca foi delas, e inocentes demais para perceber que seu caça e tesouro haviam virado uma armadilha, que era o palco do meu ajuste de contas. A vingança, eu sabia, era um prato que se come frio, e a temperatura na minha sala era de 0 absoluto. Elas chegaram, apressadas, visivelmente impacientes. "O que é tão urgente, vó? Tenho 1000 coisas para fazer", Carolina reclamou. Patrícia assentiu impaciente. Olhei para elas, sorri e tirei de minha pasta uma pilha de documentos. A Patrícia não estava preparada para o sorriso e a pasta. Comecei pela venda do terreno, exibindo os comprovantes das transações bancárias realizadas. Patrícia olhou para os documentos, descrente. Seu rosto perdeu a cor, a cada frase minha. As máscaras de filha e neta, carinhosas que eles usavam, caíram de uma vez só. O terreno não era mais deles. "Vó, mas e a casa?" Patrícia quase gritou, os olhos desesperados. "A casa já era", eu disse calmamente. E então revelei. Essa casa de praia foi vendida, hoje mesmo, em leilão público. A herança, o sonho, o símbolo de status, tudo fora pulverizado, legalmente e em segredo. O choque em seus rostos foi mais gratificante do que eu poderia ter imaginado. Os olhos de Patrícia se arregalaram de horror ao ver os documentos de venda do imóvel e os detalhes do leilão que mostravam que a casa seria entregue em menos de uma semana. Seu queixo caiu. A pele de seu rosto, antes rosada, tornou-se de um branco cadavérico. Seus lábios se curvaram em um leve espasmo de incredulidade. "Leilão público?" ela sussurrou, a voz quase inaudível, como se a palavra fosse um insulto impronunciável, algo que a atingia em seu mais íntimo pudor social. Carolina, ao seu lado, arregalou os olhos, mas por alguns instantes pareceu não entender a profundidade da minha afirmação, talvez pensando que fosse uma brincadeira de mau gosto da vovó excêntrica. As primeiras gotas de suor brotaram na testa da Patrícia. "Como, vó? Onde está isso?" Seus olhos faiscavam, ainda procurando uma saída. Eu, com uma calma assustadora, estendi o papel do leilão em sua direção. O som da respiração delas enchendo a sala era audível, como se tivessem sido espremidas até o ar faltar. "Tudo conforme a lei, minha filha", eu continuei, a voz controlada e suave. "O leilão foi bastante disputado. E como eu sou a única proprietária, decidi o que era melhor para o meu futuro e, talvez, para o de vocês também, se não tivessem agido com tamanha cegueira." Era o soco no estômago, seguido de um soco no rosto. Carolina finalmente entendeu. Suas bochechas, antes coradas pela excitação do casamento, tornaram-se pálidas, e seus olhos, que pouco antes brilhavam com planos de luxo, agora estavam opacos, embargados, quase vidrados de choque. O choque era visível nas suas expressões corporais. Carolina sentou-se bruscamente, como se suas pernas tivessem subitamente cedido. A pasta em sua mão, com alguns dos papéis da Patrícia que eu havia solicitado e que elas mal tinham visto, caiu ao chão, espalhando seus planos rústicos chiques e convites ainda não enviados pela minha sala. Os diálogos foram curtos, abruptos, relatados em meio ao silêncio. Você vendeu a casa?" Carolina conseguiu gaguejar, a voz estrangulada, como uma criança que descobre a ausência do seu brinquedo preferido.
Sua mãe, Patrícia, agora com a boca entreaberta, parecia presa em um pesadelo silencioso. Eu via as engrenagens de suas mentes trabalhando em desespero, tentando encontrar uma fresta, uma brecha. Seus olhos se alternavam entre os documentos na minha mão e os convites espalhados no chão, que mostravam a fachada da casa de praia como um cartão postal. A casa, aquele paraíso rústico que a Carolina ostentava em seus convites, agora um mero objeto de transação. Era o golpe de misericórdia. O terreno, o maior símbolo da sua ambição desmedida, transformado em dinheiro que jamais teriam acesso. O poder estava em minhas mãos, e a cena estava longe de terminar. Minha única tristeza foi não poder gravar suas expressões, para relembrar no futuro. Os olhos da Patrícia se arregalaram de horror ao ver os documentos de venda do imóvel. Aquele paraíso rústico que a Carolina ostentava em seus convites, agora, um mero objeto de transação. Como? Sem nos consultar? É a nossa herança. A voz da Patrícia tremeu, irreconhecível. Ah, Patrícia, mas para herdar, a gente precisa respeitar o legado, não é? Respeitar a pessoa que deixou o legado. O presente do chalé, lembra? Era barato para vocês. E a minha casa? Era de vocês sem minha permissão? Isso é o preço de me subestimar. A satisfação vingativa escorria por minhas veias. Não era sobre tirar algo delas, mas sobre restaurar a minha dignidade, reverter o poder. Eu havia cortado as asas de um abutre, devolvendo a ele o nada. O silêncio delas era a minha melodia de vitória. Vi o exato momento em que Patrícia finalmente entendeu a irreversibilidade da situação. Seu corpo encolheu como se recebesse um golpe físico, e um gemido surdo escapou de seus lábios. Ela tentou argumentar de forma patética e desesperada. Vó, mas como a senhora fez isso? É um absurdo! A gente sempre cuidou da senhora. É a nossa casa, vó, do meu pai, o terreno do seu José, a nossa história. Seus olhos imploravam, agora sem um pingo da arrogância que a caracterizava. Ela parecia não conseguir formular frases inteiras. Carolina, sentada no chão, estava em um pranto silencioso, suas maquiagens borrando seu rosto, que estava em completo choque. A senhora nos enganou. Enganou a família. Enganei, repliquei, a voz gélida. Enganar é prometê-la algo, Patrícia, e depois rir da pessoa quando ela dá o melhor que tem para vocês, o chalé do meu crochê. Enganar é usar a casa alheia para benefício próprio, sem a autorização de quem a construiu com as próprias mãos. Enganar é inventar um falso estado de saúde e me deixar ir para a minha morte em silêncio. Enganar é conspirar nas minhas costas sobre quando a velhinha finalmente partirá, para que pudessem ter o que vocês queriam. Meu olhar cruzou o delas e pela primeira vez vi medo, não desprezo. Vi o desespero se apossar dos seus semblantes. Patrícia balbuciou algo sobre conversar com Carlos, encontrar uma solução, mas eu cortei sua frase com uma calma letal. Não há solução, Patrícia. A escritura já está em nome dos novos proprietários, e eles querem a casa liberada para antes do fim de semana. Ah, e eles são investidores que compram terras em leilões. Você vai vê-los se aproximar da porta da casa nos próximos dias. Estavam apenas aguardando a finalização da parte burocrática. A reversão de poder era completa e visível em cada fibra de seus corpos curvados, no vazio em seus olhos. Não havia tentativas dos antagonistas de reverter a situação, porque não havia o que reverter. As palavras eram vazias, e os documentos um muro de concreto. Eles já tinham gasto, se comprometido. A armadilha financeira estava armada, e o que eles pensavam que lhes daria um porto seguro para a família acabou por ser a sua própria destruição. O sorriso de Maria não era de satisfação, mas de uma vingança fria. Era o sorriso de um artista diante de sua obra-prima. As risadas deles haviam custado a dignidade da velha Maria. Agora, o silêncio custaria o chão sob seus pés, seus sonhos e o pouco de respeito que ainda possuíam. Não era mais a Maria que se deixava humilhar, era a Maria que ditava as regras do jogo, sentindo o poder da vida daquela mulher fria correndo por minhas veias.
Minha vingança era um poema, cantado com a melodia do desespero delas. Era o silêncio dos covardes. Era a satisfação de um justiceiro em silêncio. Eu apenas via as feições de Patrícia se alterarem lentamente, quase imperceptivelmente, até a máscara de terror e desesperança que se espalhavam pelo seu rosto. O baque da verdade as atingiu com força brutal. Carolina chorava descontroladamente, seus sonhos de casamento suntuoso desfeitos. Patrícia, pálida e chocada, murmurava sobre a falência de seus negócios. O valor de venda da casa não cobriria nem de longe os gastos dela, pois estava no vermelho com os investimentos de Carlos e as dívidas da Patrícia. A reação dela foi o desespero. Meu nome de Maria, antes sussurrado com um tom de vovó amável, agora era cuspido com veneno. Minha vingança não era explícita, mas era certeira. A propriedade que devia ser delas virou pó. E a festa, que já tinha custos fixos para o casamento da Carolina, continuaria a existir. No final, elas iriam se virar. O aftermath, o rescaldo daquele confronto, estendeu-se por dias que pareciam séculos. A porta da minha casa se fechou para Patrícia e Carolina naquele dia, e assim permaneceu. Elas tentaram ligar, no início, com um tom de súplica e depois rapidamente de raiva e acusação. Eu não atendia, nem as atendia. O mundo exterior, ainda imerso na farsa da família perfeita, não fazia ideia da catástrofe que havia se abatido sobre elas. Carolina cancelou o casamento. Não havia mais casa de praia rústica chique para sua ostentação, nem o dinheiro dos pais para financiar os milhares em extras que já havia comprometido com fornecedores e os milhares em vestidos, presentes e fotos pré-casamento. O impacto nos relacionamentos familiares foi total. Carlos e Patrícia começaram a culpar um ao outro pelos fracassos financeiros e cegueira para as tramóias da velha Maria. Embora estivessem presos no meio do furacão, mas ainda assim buscavam culpados. Carolina acusava os pais de terem destruído a vida dela, já que agora teria que se endividar sozinha com fornecedores furiosos ou ter a humilhação pública de ter que se explicar o que estava acontecendo. Ouço por Dona Laura que Patrícia está vivendo uma vida de penúria, enquanto Carlos continua por aí, talvez procurando novas oportunidades para seus esquemas de pirâmide. O luxo desapareceu. Os jantares caros e as viagens foram substituídos por um silêncio constrangedor e uma batalha constante por culpar uns aos outros por sua condição. Eu me pegava sorrindo ao pensar nisso. As primeiras reflexões sobre as consequências me assombraram durante algumas noites. Não arrependimento, mas uma curiosidade mordaz. Teria sido o custo emocional que paguei realmente justificado? A ausência de suas vozes, das reclamações, da mesquinharia, era uma paz estranha. Minha casa se tornou um santuário de tranquilidade, mas também de uma solidão profunda. Eu perdi uma filha e uma neta, mas me encontrei. E para a Maria, que foi pisada e humilhada, não havia preço que pague o chão sob seus pés, que a velha Patrícia e a Carolina se viam pisando de orgulho e dinheiro sujo, enquanto eu tinha, na verdade, um império no chão, sob os meus próprios pés. Meu poder estava intacto. Meu dinheiro, seguro. Minha casa, meu último porto seguro, em meu próprio nome. E elas, que riram e desprezaram, agora não tinham nem o chão para pisar. Sente esse cheiro de café passado? Não é o daquela manhã. É o cheiro da liberdade, livre de uma máscara que me aprisionava. A vingança, por mais doce que pareça na hora da execução, deixa um amargo sabor na boca. Satisfação, sim, mas também um vazio. O que restou da minha família? Apenas eu. E isso não é solidão. É a escolha. O custo emocional foi alto, mas a Maria antiga se foi. Em seu lugar, uma mulher que aprendeu que dignidade não se pede, se toma. Que tipo de justiça é essa? Não sei. É a minha justiça. Minha transformação foi irreversível, para o bem ou para o mal. Eu não era mais a mesma. Minha ambiguidade moral era uma companheira constante. Hoje, 3 meses depois, o silêncio da minha casa é a sinfonia que embala meus dias.
Não sinto falta da gritaria, das risadas forçadas, dos olhares de desdém que outrora me acompanhavam. Olho pela janela para o meu jardim, regando minhas violetas com a mesma delicadeza com que outrora regava as expectativas sobre a minha família. Mas agora o solo é fértil apenas para mim, e minhas violetas são testemunhas mudas de uma metamorfose profunda. A satisfação é como uma flor escura que desabrochou em mim. É um deleite privado, não expansivo. Cada manhã, ao tomar meu café no silêncio, revivo o rosto pálido de Patrícia, as lágrimas vazias de Carolina. Aquela cena se tornou meu elixir, minha razão para o próximo passo. A Maria de antes não existia mais. A ingênua que acreditava em laços de sangue como elos indissolúveis, que se curvava em nome da paz, morreu naquele aniversário. E não sinto luto por ela. Mas o custo emocional foi alto. Sinto por vezes um vácuo no peito, onde antes habitava a doce ilusão de um amor familiar incondicional. Minha risada mudou. Já não tem a mesma espontaneidade. É um som mais interno, mais afiado, quase um sibilo de quem guarda segredos e trunfos na manga. Aprendi que, para a dignidade, às vezes é preciso empunhar a espada. A vingança é um caminho solitário, e por mais que eu tenha vencido, não há aplausos. Só o eco da minha própria consciência que me fita com um olhar severo. Será que a dignidade da Maria vale mais do que a sua compaixão? Às vezes me pergunto se eu faria tudo de novo. E a resposta, em um sussurro sombrio dentro de mim, é sim. Eu faria. E faria ainda melhor, com mais frieza, com mais detalhes sórdidos. A ambiguidade moral não é um dilema, é um reflexo de quem fui, do que fizeram de mim e do que precisei me tornar. Você pode me julgar, claro, chamar-me de bruxa, de velha amarga, mas você não viveu a minha dor, não sentiu a dilaceração de sua própria carne ser exposta ao escárnio de quem você amava mais que tudo. Essa não é uma história sobre certo ou errado, mas sobre equilíbrio. Eles roubaram minha dignidade e eu roubei a deles, e os ativos da terra que a lenda da casa da praia representava. Um olho por olho, talvez. Uma vida por uma alma. Eu perdi uma família, sim, mas ganhei a mim mesma. Uma Maria renovada, que descobriu que o maior poder de todos é o autoconhecimento, a frieza do cálculo e a arte de ser uma pessoa que é completamente imprevisível em seus anos dourados. Sinto a plenitude e o vazio da solidão. A plenitude de ter vencido e o vazio da certeza de que nunca mais poderei sentir o calor de um afeto familiar verdadeiro, apenas o ar gelado da retribuição, a brisa do ar me abraçando. Se pudesse falar com a Maria mais jovem, antes de tudo, diria a ela para nunca baixar a guarda, para nunca dar tudo de si a quem não merece um pingo de suor de seu trabalho. A vingança é a única colheita garantida da plantação da ingratidão. Então, caro ouvinte, da próxima vez que vir uma idosa, não a subestime. Por trás dos cabelos brancos e do andar talvez mais lento, pode haver uma mente afiada, anos de experiências acumuladas e uma paciência de Jó. Às vezes, o maior poder não está na força, mas na discrição. R$50 foi o preço que minha neta colocou na minha vida, no meu presente. O que ela não sabia é que esse preço era um convite. O convite para a vingança mais sutil e devastadora que ela jamais imaginaria. Eu perdi uma família, mas ganhei de volta a mim mesma. Será que valeu a pena? Quem sabe? Mas uma coisa é certa, ninguém nunca mais rirá da vovó Maria. Nunca mais. Se você está me ouvindo e sente essa faísca de reconhecimento, essa amargura que queima a garganta, cuidado. Porque o desespero e a humilhação podem forjar monstros nos corações mais puros, mesmo que sejam velhinhos e fracos aos olhos alheios. Aqueles R$50 que a Carolina achou barato compraram um ingresso para a sua própria ruína. Minha interpelação final para você é esta. Observe com atenção. Quem você subestima em sua vida? Quem você presume que é inofensivo? A Maria era a rocha silenciosa, e sobre ela construíram um império de falsidade. Eu,
A vovó que fazia bolos era também a Maria do Carmo Lacerda, uma tecelã de destinos, uma estrategista paciente. Eles pensavam que a minha idade me tornava cega. A verdade é que me tornou invisível, perfeita para desvendar suas falcatruas sem que suspeitassem. A vingança, ao final, foi uma revelação. Para eles, a perda de um futuro de aparências. Para mim, a descoberta de um eu que eu jamais soube que existia. Você já se questionou sobre o verdadeiro custo de seus meros gestos de desprezo? A minha história não é um conto de fadas. É um espelho sombrio que reflete as consequências inadiáveis da ingratidão e da soberba. Olhe para a Maria de hoje, vitoriosa, mas marcada, libertada, mas solitária, e sempre, sempre pronta para se defender. Meu conselho: nunca subestime um silêncio, especialmente o silêncio de quem um dia amou e foi ferido, porque naquele silêncio a gente aprende, a gente planeja e a gente destrói. O som mais forte que já ouvi não foi a risada deles, mas o estrondo seco da porta da casa de praia que eu fechei. O golpe não foi só neles, foi na ideia de família. Um gancho perturbador, sim, porque a Maria que fala com você hoje é a prova viva de que alguns incêndios não se apagam. Eles apenas ficam latentes, à espera da próxima oportunidade.